Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja, né? O Deus verdadeiro, né? Então, gente, servo de Deus, né? Que Deus, né? As pessoas são servos, né? Porque os crentes, né? Os católicos, eles tratam Deus como eu tô aqui, eu tô agradando a Deus, eu vou ser arrebatado, vou ser salvo, vou pro céu, vou estar com Deus. Será que é isso que diz a palavra de Deus? Será que o simples fato da pessoa estar lendo a Bíblia e achando que está agradando a Deus, mas não está porque está recebendo um mau ensinamento? Então, a que conclusão chegamos, né? As finais, para a gente fechar esse vídeo de número 4. Fiz um vídeo de número 3 junto com a irmã Dayana, você pode estar acompanhando. Com o mesmo título, parte 3. Então, as pessoas, né? Elas se auto-rotulam, né? Como, tô lendo a Bíblia, tô estudando a Bíblia, Deus é comigo. Isaías 42 diz assim: versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar das prisões os presos, do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, novas coisas eu vos anuncio. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está de parto, e todos assolarei e juntamente devorarei. Então, você vê a palavra de Deus, né? Nós podíamos continuar lendo, porque é muito boa a palavra de Deus. São palavras, né, que os pastores eles não pregam nas igrejas. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Quem entregou Jacó por despojo? Não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Deus, gente, ele deixa claro na palavra dele, né, que ele já fez várias coisas no passado, né, e hoje as pessoas podem ler, né, a palavra de Deus para saber o que agrada ou não ao Senhor. Muitas pessoas, né, elas entendem assim: estamos pregando o verdadeiro Deus, né? Só pregam prosperidade, palavras de bênçãos, né? Que palavras, né, que Satanás, ele disse assim: se é filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas era para enganar Jesus, né? Se és filho de Deus, lança-se daqui abaixo. Se é filho de Deus, faz isso. Então, Satanás usava a palavra de Deus, mas não era pregado o verdadeiro Deus, né? Tanto que quando ele pediu algo, né, para Jesus, Jesus disse assim, que só a ele, veja bem, Mateus 4, versículo 8 e 9. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outras palavras também ele falava assim, ó. E disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, né? No versículo 6, Satanás usando a palavra de Deus. Então você vê, gente, que o fato de estar se usando a palavra de Deus não quer dizer que está se pregando o Deus verdadeiro. Porque se fosse isso, Deus não falaria na palavra dele: sai do meio deles, ó povo meu, né? Então, as doutrinas, né, destruidoras, né, que existem por aí, né, Deus está aqui. Jesus disse assim: olha, quando disser está ali, está aqui, está em algum lugar, não é para dar crédito, não é para dar ouvido, porque muitos virão, né, em nome dele, né, enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Então você vê nessa palavra que lemos em Isaías, né, Deus ele fala o que deve ser dito, o Deus que deve ser anunciado, né, porque ele usou, né, o castigo contra o povo dele como exemplo para as nações, né? Nós temos que abrir os olhos dos cegos, dizer exatamente qual é a vontade de Deus. Agora se prega um Deus, gente, que pode se fazer tudo, pode se agir de qualquer jeito. Aí você fala: não, mas não é pregado isso na minha igreja. Não é pregado isso na minha igreja. Mas aquilo que é para ser pregado não é, né? Por que será, né, que sempre, né, os mandamentos de Deus eram lidos sempre para o povo? Sempre eram lidos ali para o povo. Sabe, Deus ele falava: olha, escreve, né, nos umbrais das portas, né, bem na porta assim, para a pessoa passar e lembrar, né? Então assim, o fato, né, de Jesus ter morrido numa cruz, né, serviu para dar a salvação para nós que estamos, né, querendo a salvação, né, de Deus através de Jesus. Mas serviu assim para os pastores como uma porta larga, né, porque aí eles dizem assim: vivemos na graça. É que é o favor, né, a salvação que não merecemos, né, o favor não merecido, né? E então Deus foi lá, amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele por todos nós, né? Mas isso não livra a gente de andar no caminho de Jesus, de fazer o que ele mandou. Ele fala: vocês serão meus amigos, né? Ele fala bem sério, né? Ele fala assim: olha, presta atenção para vocês. Serão meus amigos quando vocês fizerem o que eu vos mando. Se fosse a salvação fácil, gente, que é pregado hoje nas igrejas, né? O jovem rico chegou ali, todo rico, poderoso. Ele disse: Senhor, o que eu farei para dar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele, né? Porque Jesus conhece todas essas coisas, né? Falou dos mandamentos. Ele falou: isso aí eu guardo desde quando eu era pequeno. Aí diz, né, a palavra de Deus, como os pastores dizem que não vale o Velho Testamento, diz que Jesus, ao ouvir isso, o amou, né? Ele disse: olha, só te falta uma coisa. Então imagina, né? Uma pessoa chega para Jesus, né, e fala assim: olha, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu e lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Então, você vê que aí, né, tem a diferença, né, do Deus verdadeiro, a qual ele nos diz, né, o que temos que fazer. Se nós fazemos, amém. Mas ele vê aquilo que realmente falta ser tirado, né, da vida da pessoa, mudado, né,
Não como esses pastores hipócritas aí. Vou usar o exemplo como uma cidade de Itatiba, que existe aqui. Hipócritas que acham que tudo são santos, né? São tudo santos de gravata. Tudo caga doce de leite, né? A rota peru. São pastores assim como um ditado que a minha avó tinha antigamente: come mortadela é rota peru. Então a pessoa come mortadela e ela rota como se ela estivesse comendo peru, né? Tipo snob, tipo assim. Então aí Jesus disse pra ele, falou assim: olha, falta uma coisa só pra você. Você imagina, gente, olha que maravilha, né? A gente, se você parar pra pensar, você que busca Jesus, você que não está aqui para criticar o nosso trabalho, você que ama a Deus, você que quer estar junto com o Senhor, e você parar para imaginar que este homem, ele chegou a estar a um passo da vida eterna. Um passo, uma coisa só. Ó, Jesus disse assim: falta-te uma coisa. Você já pensou, gente? A gente chegar a um ponto para Deus só falta uma coisa. Poxa, você tiraria essa coisa, né, da sua vida se você soubesse que isso te daria a vida eterna? Ah, você fala, eu tiraria. Hoje nas igrejas, né, é pregado que você tem que dar todas as suas coisas na igreja, se desprender desse mundo, se desprenda do mundo, traz tudo pra gente, né? Não, Jesus disse assim, ó: vai-te, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem e segue. Você viu que Jesus, né, ele não usou, né, do poder que ele tinha ali de pregar a palavra, né, que as pessoas não escutavam, e tanto que um homem rico, né, chegou para ele e falou assim: poxa, o que eu vou fazer para ele dar a vida eterna? E Jesus não se aproveitou, né, da obediência dessa pessoa, da fé dessa pessoa. Jesus podia ter falado: olha, dá tudo aqui, ó, para essa obra aqui, ó, Deus vai te abençoar. Leva tudo lá na igreja tal, fulano de tal, rua tal, ou deposita na conta tal que Deus vai te abençoar. Ah, deposita aqui, dá o seu dinheiro aí pra gente poder pagar umas caravanas para trazer pessoas para ouvir a palavra. Não, falou assim, ó, vai dar aos pobres, né? Então hoje, dentro de uma igreja evangélica, dificilmente você escuta se falar que não pode adorar a Nossa Senhora que menos que é errado ter imagem dentro de casa, que não pode fazer a vontade do mundo, não pode se misturar com o mundo, né? Os movimentos gospel, né? Marcha para Jesus, funk gospel, samba gospel, né? Você não vê. O que tiver de movimento na igreja lá, o pastor hipócrita, ele traz para a igreja dele. Então, Deus não vai mudar, gente, né? Porque o seu pastor ele está mudando a palavra. Deus não vai mudar porque o teu pastor está dizendo que você pode beber, né? Como o Bispo Macedo falou que pode beber vinho, beber cerveja. Outros querem que a igreja seja doutrina as irmãs de minissaia, ou entrar de minissaia e virar irmã de minissaia dentro da igreja. Outros que fazem as irmãs de tudo sem calcinha, o que transformam a igreja, sabem tudo menos em casa de Deus, em casa de oração. É uma forma, né, de comércio, né, que os pastores inventaram, que é a igreja, né? Então, nós afirmamos através da palavra de Deus, né? Convido você que não concorda com essa palavra, leia a Bíblia e veja as obras da tua igreja, né? Eles pularam tanto, né? Os pastores, eles pularam tanto em cima do altar, bateram tanto as pernas nos altares e pularam, sacudiram tanto, que isso aí fez o cérebro deles, sabe, derreter, né? Então eles não pensam, eles não agem como homens de Deus, eles não passam de homens bundas sujas, né? São isso que eles são, porque não guardam os mandamentos do Senhor. Então, gente, não é o verdadeiro Deus. Não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é o Deus, porque é muito fácil, gente.
né, como os pastores pregam, é um Deus cachorro, né? Pega Lulu, né? O cachorro é assim. Se o dono dele estiver errado, ele não faz nada. Mas com os outros que invadem a casa, ele vai. Então, é Deus empregado e Deus cachorro. Pega todos os inimigos e tem que fazer tudo que a pessoa quer. Não, mas Deus, ele dá a cada um conforme as obras das mãos da pessoa. Esse é o Deus verdadeiro. É o Deus que é justo, né? Porque as pessoas, elas querem... Que nem uma vez eu ouvi assim, mesmo eu sendo infiel, Deus continua fiel. Então eu mexi em todo o dízimo, né? E Deus me abençoou, me deu um monte de coisa, fez isso, fez aquilo. Amém. A palavra diz assim, gente, que mesmo eu sendo infiel, Deus, ele não vai mudar, né? Deus, ele tem a fidelidade dele através da palavra dele. Mas se eu for infiel para com Deus, se eu abandonar o Senhor, ele vai me abandonar. Então, não é você fazendo as coisas erradas que Deus vai continuar sendo fiel para você, né? E vai continuar te fazendo tudo de bom porque você está fazendo tudo cagado, tudo besteira na sua vida. Não está ouvindo Deus, está andando fora dos caminhos de Deus, e Deus vai continuar sendo fiel com você, né? Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, né? Você vê que várias vezes Deus fala, mesmo que tivesse os profetas assim, bem, né, conhecidos assim, ele não ia querer saber não. Então, você tem que ver que ele tem compromisso com a palavra. Então, Tiago 1:17 diz assim, 16 e 17: Não erreis, meus irmãos amados. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus, gente, Deus, ele não muda, né? Os pastores têm mudado a palavra de Deus para encher as igrejas, mas eles não entendem o seguinte: o pessoal fala assim, não prega essas coisas, porque essas coisas não enchem a igreja. Mas quem é que está preocupado em encher a igreja? Nos tempos que vivemos difíceis. O difícil, gente, é você ganhar uma alma para o reino de Deus. Porque é muito fácil, né? A pessoa chegar ali, você aceita Jesus, né, como seu salvador? Bate palma na igreja, hoje tem festa no céu. Mas você sabe se realmente a pessoa está arrependida mesmo, de fato, de verdade? Né? O pecador se arrepende mesmo, de fato, de verdade. A pessoa levanta a mão ali e depois nunca mais volta. Ela é coagida, né? Não é pela palavra, foi aquele monte de gente olhando. Estão aí trazendo, né, para as igrejas maldições, atrás de maldições, porque o povo, o sacerdote, o pastor, o profeta, eles não temem a Deus. Gera um povo que não temem a Deus. Isso é a maior prova, gente. Aqui, infelizmente, não temos aí na gravação, né, mas as pessoas jogando a palavra de Deus no chão. Isso, eu sei que isso aí está marcado para a eternidade, né? Está marcado. E Deus, ele vê exatamente que o ser humano não muda. Passa muitos anos, só que as pessoas não, elas querem a salvação fácil, elas querem criar um Deus fácil. Não é, Deus da igreja evangélica não é o Deus verdadeiro. Como o Deus da igreja católica não é o Deus verdadeiro, Testemunhas de Jeová não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, gente, ele se encontra através das escrituras do Senhor, né? O caminho que nos leva até ele é Jesus Cristo. Não é apenas você falando em nome de Jesus, né? Mas é seguindo a ele, né? Andando no caminho dele, fazendo a vontade dele, obedecendo, fazendo o que ele manda, né? Porque o pessoal fala assim, aceitei Jesus. Não, Jesus falou, vocês serão meus amigos. Jesus fala assim primeiro, não os chamarei mais de servo, mas de amigo. Porque servos não sabem a coisa do Senhor, mas o amigo sabe, né, da coisa do amigo. Só que ele diz assim, mas serão meus amigos quando fizer o que eu vos mando. Então assim,
As pessoas acham assim, sou amigo de Jesus agora, tô salvo. Dizer logo assim, não é ser amigo de pastor, amigo de bispo. Vai ser amigo de Jesus que vai te salvar quando você fizer o que ele manda. Aí você se tornará amigo dele. Não é você achando que você é amigo dele, não. Né? Mas é de fato, então como que é a forma de saber realmente que você é amigo dele? Fazendo o que ele manda. Ele disse, está escrito, né? Que a casa de Deus será chamada casa de oração por todas as nações. Então, a maioria das igrejas joga aí uns 90%, 99% das igrejas, 99%. Pega esse 1% que tenta fazer a vontade de Deus, né? E coloca esses shows gospel, marchas para Jesus. Aí você pega desse 1% e você vê as pessoas que estão saindo fora desse movimento, né? Porque infestam as igrejas. O pastor, ele acha assim. Uma vez eu vi uma pregação, foi muito engraçado, né? Eu vi uma pregação muito forte, nossa, muito forte, sabe? A qual as pessoas pegaram, só que o pastor começou a rasgar a Bíblia, eu falei, nossa, doeu até no coração, né? Aí eu olhei aquilo lá e falei, nossa, é uma coisa de Deus mesmo, assim como Moisés quebrou as tábuas do mandamento. E aí quando eu fui ver, o pastor mentiu, né? Porque não era a Bíblia que ele estava rasgando, era um livro dentro de uma capa preta. Tá. Fez, né, o que achou que devia fazer. Aí depois eu conversando com outro pastor, né? Isso daí tudo da cidade de Itatiba. Aí ele falou, irmão Alex, eu fiz uma coisa muito forte na minha igreja. Eu falei, o que foi? Não, eu peguei um livrinho do negócio de trânsito, né? Tirou a capa, colocou dentro da Bíblia. E aí ele começou a pregar e rasgar as páginas. Aí eu comecei a fazer, nossa, o povo, né? Ele virou tipo aquelas rádios do mundo, né? Tocou isso, o pessoal vai tocar em todas as rádios. Então você vê, gente, que não se prega mais a palavra de Deus, não se faz mais a vontade de Deus. São os movimentos. Se um pular, o outro pula. Se um bater palma, o outro bate. Sabe, são folhas, essa geração. São folhas levadas por qualquer vento. Se gritar Jesus está ali na cabana, o pessoal corre tudo para a cabana. Se gritar, olha, ele está aqui, pega, o pessoal corre para lá para pegar. Então, pessoal, e Jesus fala, né, que não era para dar crédito, né, e eles não leem a palavra de Deus, né. Então, gente, não é encher as igrejas, não é encher as igrejas que vai dar salvação para ninguém. Não é a pessoa saindo falando mal, ter nariz empinado, pastor que come mortadela rota peru, né? Porque eles já estão amaldiçoados pelo Senhor. O Senhor os abandonou, Deus os abandonou. Quero que vocês saibam, né? Como esse é o último vídeo, né? Conclusão sobre que o Deus, né? Pregado nas igrejas evangélicas não é o Deus verdadeiro. Começando pela cidade de Itatiba, né? Para começar. Então não é o Deus verdadeiro que está sendo pregado, porque eles não pregam o Deus que está escrito na Bíblia. Eles leem trechos e versículos, mas eles não pregam o Deus verdadeiro. Então não é pregado o Deus verdadeiro. Então eles estão em doutrinas de deuses falsos, né? Deuses inventados pelo homem, né? Com o fim aí, né, de arrancarem, deixar o pobre mais pobre, minar a casa da viúva e se aproveitar dos mais necessitados. Só esse é o interesse deles, né? E não é o Deus verdadeiro que é pregado. Qual é a prova, irmão Alex, que você fala que prove que o Deus pregado na igreja evangélica não é o Deus verdadeiro? Não é Deus, né? O verdadeiro Deus, porque só há um Deus verdadeiro. Agora, deuses deste mundo falsos existem milhares, principalmente os das igrejas evangélicas. E Deus os abandonou, né? Deus não está com eles, com os pastores, principalmente de Itatiba, com os padres. As igrejas, elas estão contaminadas. Então Deus, ele fala assim, sai do meio deles, ó povo meu. Então, gente, se levante, você que está ouvindo essa pregação, não se levante para se revoltar contra essa palavra.
Se revolte contra as obras más. Pregue o Deus verdadeiro dentro da sua igreja. Se é te dado a oportunidade, pregue o Deus que tudo pode, tudo vê. E que Ele mesmo diz, eu mesmo vi essas coisas. E Ele se levantaria, gente. Uma hora, cedo ou tarde, Ele se levantaria para esfregar na cara desses pastores toda a pilantragem, toda a imundícia que eles têm feito nessa cidade, ou em outras cidades, ou na cidade que você está morando. Porque os pastores, eles estão se aproveitando do título que eles têm e usando o nome do nosso Deus. O Deus que é todo poderoso, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.